Rico tira da sua mochila o tão aclamado Misagurafa, e aqui, finalmente podemos ter um vislumbre do seu formato. Até então, parece apenas um pequeno molde com alguns controles aos lados. Assim, Reg e Fapta observam e tentam entender o que de fato é aquele objeto ou o que ele é capaz de fazer, mas não chegam ao entendimento logo de cara. Porém, depois da Rico futucar os controles, o pequeno molde altera sua forma e se torna uma espécie de círculo com a imagem no centro. E aqui temos algumas coisas bem interessantes, porque além de ser uma imagem do abismo sendo revelada, também é comprovado o que foi dito no capítulo passado. Aquela relíquia era capaz de recriar som e cheiro do que ela revelava. Os meninos continuam levemente surpresos com a funcionalidade do objeto, mas ainda parecem levemente confusos, pois aquela relíquia, classificada entre o nível 3 e 2 de raridade, parecia ser capaz de ir além de uma mera janela mágica com dons sensoriais, pois rapidamente a imagem muda 2 vezes para situações distintas, e assim entendemos que essa relíquia é capaz de mostrar desde paisagens deslumbrantes até pessoas de um passado muito distante. Por isso, ela é chamada de Janela dos Mitos. E uou! Eu não sei vocês, mas eu sinto que as possibilidades em Made Abyss começaram a alcançar patamares muito maiores. Mas antes, fala meus aventureiros, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Eu sou Chorou e estamos aqui em mais um vídeo de Made Abyss. E finalmente, pô, trazendo mais um resumo de capítulo. E sim, eu sei que demorou pacas, mas finalmente ele está entre nós. E agora, podemos desfrutar de mais teorias e de confusões também. Lembrando, tá? Se você gostar do vídeo e se essa for a sua primeira vez aqui no canal, eu te convido a conhecer esse recinto, tá? Também a deixar um like aí embaixo, porque isso me ajuda bastante a continuar trazendo mais e mais vídeos pra vocês. Eu sei que vocês já devem estar sem paciência, até porque o que mais apareceu nesses últimos dias nos comentários foram pessoas me cobrando. Mas relaxem, o patrão acordou e decidiu trabalhar de novo. Oh, meu Deus. Então, eu não vou me estender muito aqui, tá? Por isso, peguem sua pipoquinha e o seu refrigerante, pra então se prepararem, porque nossas cabeças hoje irão fritar muito. Ao decorrer da apresentação do Misagurafa e da sua utilidade, Reg percebe que muitas das vezes a imagem dos pássaros retorna continuamente no visor da relíquia e ele até chega a explanar isso ao grupo. Porém, Izrajo toma a frente e larga uma bomba muito específica que talvez se aplique para muitas coisas para além do próprio Misagurafa. A capitã da Rio Rex nos revela, em forma de pergunta na verdade, que muito possivelmente a imagem dos pássaros é uma passkey, ou então uma chave de acesso. E assim, Ariko continua dizendo que já ouviu falar sobre isso, além de que existem relíquias, algumas com compartimentos secretos que só abrem ao ouvir sons específicos. E ok, vamos lá. É bem notório que Made Abyss está seguindo para o seu fim, e com isso, o Tsukushi ele tá trazendo respostas para muitas das coisas que ficaram sem explicação ao longo do caminho. E uma delas é exatamente como certas relíquias funcionam apenas com o soar de um apito branco. Vocês ainda devem lembrar do berço que repele maldições, o altar da quinta camada e até mesmo o Reg se transformando e ficando com suas partes metálicas esbranquiçadas. E aqui, eu sinto que finalmente temos um prelúdio de uma possível explicação. Não dá pra ter total certeza ainda, mas essa coisa da passkey, ao meu ver, explicaria completamente como funciona a essência dessa relação entre apitos e relíquias. Inclusive, isso mostra que essa capacidade pode ir além de só surtir efeito com personagens importantes, como é o caso dos apitos brancos, uma vez que o Misagurafa possui uma senha, entre muitas aspas, suspeita e principalmente não convencional ao mesmo tempo. Na continuação, Tepassé toma a frente e nos revela uma parada bem específica e particularmente nojenta também, né? Que a senha do Misagurafa é o cheiro da axila dela. Meu Deus do céu, não acredito que eu acabei de falar isso em voz alta, velho. Acontece que ela decide pegar a relíquia e esfregar na axila e bizarramente o acesso é liberado para que todos eles possam presenciar as tão aclamadas memórias de Cravali. Rico fica bem surpresa ao ver o explorador mais velho vivo naquela memória. Já Reg diz que quase iria cumprimentar ele de tão real que a sua presença parecia, enquanto até Pasteur, por outro
lado, fica bem emotiva ao ver o rosto e ouvir a voz de seu senpai mais uma vez. Assim, Crowley começa a gravação da memória. Eu sei que é bizarro falar assim, mas pensem que é algo tipo uma pessoa gravando um vídeo, ou sei lá, só pense nisso mesmo. E logo no início, o senpai falecido nos revela uma bomba absurda. É nos revelado um local misterioso, com um portão semelhante àquele de entrada e saída do abismo, como aquele que existe lá em Off. Só que diferentemente do que existe na superfície, aqui nós temos um objeto misterioso pendurado na parte superior do portão. E sim, eu sei o que vocês estão pensando. Esse é justamente o símbolo bizarro que tem atormentado a cabeça dos teoristas de plantão. Além disso, há muitos recipientes de preservação espalhados pelo local, possivelmente possuem relíquias preciosas dentro. Rico rapidamente percebe que aquele objeto misterioso tem o mesmo símbolo do pendante azul que ela achou assim que encontrou o Reg adormecido lá na primeira camada. Ela pensa sobre isso como se estivesse tendo um choque de realidade, mas antes que pudesse tirar qualquer conclusão, a voz do Crowley ecoa da memória e nos revela algo surpreendente. E aqui eu peço a vocês que prestem bastante atenção nessas palavras, porque ele diz: da grande janela pendia uma grande gaiola de pássaro. O pássaro preso estava chorando, porém não havia como abrir, pois não tinha a chave. O sábio Nigoguru pensou por 3 dias e 3 noites que bastava não pensar na gaiola como uma gaiola e assim ensinou ao pássaro. Eventualmente, o pássaro que saiu da gaiola tinha a forma de algo que cintilava como uma estrela. Como forma de agradecimento por tê-lo libertado, o pássaro convidou Nigoguru para sua terra natal, tão distante, para uma terra natal que já não existe em lugar algum. Parece que desde então ninguém jamais voltou a ver Nigoguru e assim eles viveram felizes para sempre. Corta para Reg e ele fica inculcado com a moral daquela história e logo em seguida ele encara tanto Rico como Srajal para dizer que aquela esfera presa na parte superior do portão tem um cheiro bastante peculiar. Rico se vira para Reg, mas não parece que estava prestando atenção no que ele tinha a dizer. Espantada com alguma coisa, ela diz: sim. De repente, ela começa a agir de uma maneira estranha, como se estivesse tendo um insight absurdo sobre tudo aquilo. Reg até chega a perguntar se tinha acontecido alguma coisa, mas ela apenas retruca dizendo que em um outro momento vai conversar com eles. Após a pausa repentina de Crowley na memória, o homem volta a dizer: não é só sobre essa história, a sacerdotisa e a encarnação e o eco eterno. No conto infantil que foi diluído sem que ninguém notasse, o significado voltou. Já ouviu essa? Ultimamente, até lendas urbanas têm surgido. Se você olhar no espelho, seu eu à beira da morte pode ser visto. É incrível, por mais que aqueles caras tentem obscurecer os textos originais, a vontade transborda e vem à tona mesmo assim. Ao escutar essa fala, Reg, assim como Rico, também parece se perder em seus pensamentos, percebendo que muitas das coisas que ouvira recentemente começam a enfim a se encaixarem pouco a pouco. Porém, a concentração de todos eles é interrompida fulminantemente quando Nishagora grita perguntando onde ficava aquele local em que Crowley estava na memória. Com um semblante tenso e preocupado ao mesmo tempo, Tepaster responde o que já tínhamos em mente. Aquele local está localizado na segunda camada, perto da Floresta Invertida. Isso só acende ainda mais o interesse de Rico e Srajal, uma vez que elas percebem que aquele local, tal como a gaiola, estavam selados desde antes da grande expedição de Hablod. E olha só, mais uma resposta para um mistério antigo, porque na verdade o propósito deles não era apenas restaurar as rotas para a segunda camada do abismo, mas sim alcançar aquele lugar. E uau, galera, isso aqui nos dá fortes indícios de que o grupo de Hablog e Ozen podem ter tido acesso a umas relíquias muito sinistras, mas que infelizmente estão na posse da guilda de aventureiros agora. Uma das minhas teorias pessoais é que teria algo próximo dessa tal gaiola que poderia ajudar os nossos protagonistas a avançarem ainda mais, só que pelo visto isso caiu por terra. Ao observar o formato da tal gaiola, Rico continua com seus pensamentos turbulentos e indaga que o pendante azul realmente parece ser mais importante do que apenas uma pequena pedrinha dentro de um colar. E ao perceber a reação da Srajal, de surpresa ao saber que seu alvo principal estava na segunda camada todo esse tempo, Rico interliga os pontos e percebe uma coisa muito importante
mente, coisa essa que se conecta com a fala do Akihito naquele encontro de fãs, o segredo da fronteira absoluta, o conto de fadas revivido, tudo isso também poderia estar conectado com essa pequena pedra. Finalmente as peças dessa história estão começando a se encaixar e até a própria Ariko começou a perceber isso. Só que o mais interessante é o que vem depois de toda essa confusão de pensamentos. Percebendo que precisa bastante de respostas, Riko decide perguntar à própria Tepastê sobre o que diabos era aquela suposta gaiola. Só que para nossa infelicidade, Tepastê diz que não sabe muito sobre aquilo, mas que na opinião dela era algo mais ou menos como um baú do tesouro, algo que possivelmente está guardando um objeto tão valioso, mas tão valioso que chega a ser ainda mais raro do que as relíquias incríveis encontradas nos recipientes de preservação. Aqui, Riko percebe que por enquanto é melhor ela não compartilhar o segredo ou então a existência do pendante azul e diz que vai investigar isso depois com Reg, Faputa e Nanashi. E velho, eu não sei porquê, mas eu comecei a pensar do mais absoluto nada que o pendante azul pode muito bem ser uma chave daqueles baús ou de algum outro que esteja localizado nas profundezas, imagina aí. Mas enfim, a memória do Cravo ele continua e meus amigos, segurem a cabeça porque agora vem bomba. Cravali diz que procurou um tal de erudito, mas que infelizmente acabou não o encontrando. Ele diz que queria poder perguntar sobre algo ou alguém chamado Balm. E galera, bora perder um tempinho aqui porque as coisas começaram a ficar levemente intensas. Esse termo Balm vem do inglês e significa bálsamo. E aqui eu tenho certeza que vocês já devem ter escutado falar sobre isso, porque o bálsamo, além de seu significado religioso do óleo perfumado usado para consagração e unção, ele também se trata de uma resina aromática que é extraída da árvore ou então do arbusto, e essa resina ela é basicamente utilizada para poder criar pomadas e remédios para contusões, feridas e dores no corpo. Se tratando de Medium Beast, o Akihito pode levar esse significado a um outro patamar, mais místico ou especial, mas para isso acontecer, nós vamos ter que esperar um pouco mais de informações. Então, de volta à memória, Cravali continua sua fala e parece fazer uma pergunta diretamente para a pessoa que está assistindo a sua memória se ela já ouviu falar da caça aos exploradores. Isso parece deixar o grupo de Riko bem confusos, enquanto Tepastê apenas diz que está com a sensação de que o clima vai ficar meio pesado, porque ela já sabia o que estava por vir. Cravali começa a explicar que alguns churrascamentos começaram a acontecer e por algum motivo a pessoa eliminada era completamente esquecida. É como se ninguém conseguisse mais lembrar, ainda que os vestígios da pessoa e os registros dela permanecessem. E assim, pessoas próximas costumam sentir algo estranho, como se suas memórias tivessem sido forjadas. De repente, Crowley pega um pequeno mini pititico caderninho que mais pra frente ficamos sabendo ser uma relíquia chamada Immutable Letter. E ele é basicamente um pedaço de papel onde mentiras não podem ser escritas. Porém, além de revelar a utilidade da relíquia, ele diz que existe um pouco mais de 50 nomes de pessoas que sofreram desse destino horrendo de morte e esquecimento. Porém, dentre eles existem 3 muito específicos: Vidit, Academia Ulo e Orfanato Belchero. E sim, esse é o nome do mesmo orfanato lá do início, em que Ariko vivia com o Nachi, o Shigi e o Kiwi. Mas chorou? O que é isso? O que isso significa? Eu tô ficando maluco nessa porra. E bom, não dá pra ter completamente certeza sobre o significado, mas eu tenho algumas teorias, só que é melhor deixar pra comentar sobre isso em um outro vídeo. Bora continuar. Cravali fica intrigado ao saber que o tal do erudito possuía uma relíquia como aquela, e além disso, sendo algo ainda mais importante do que a indagação anterior, o explorador explana uma informação com um semblante intenso e sinistro, quase como se estivesse dando algum tipo de aviso, ao informar que o grupo que eles estão perseguindo é o mesmo grupo que está caçando os exploradores, e que esse grupo é nada mais e nada menos que a frota amaldiçoada Hail Rex. Cara,
caralho. É nesse momento que tanto Ariko quanto Reg se assustam em um ímpeto e direcionam seus olhares para Srágio, que por sinal parece estar bastante atenta à dedução da memória do Cravali. Aqui, Cravali continua e diz que se caso um indivíduo seja eliminado pelo Srágio, é como se ela nunca tivesse existido. O método é um mistério, mas provavelmente ela consegue destruir a alma junto com todas as suas conexões. E bem, aqui a gente finalmente chega a uma possível explicação para a alcunha da Srágio. O Cravali comenta que ele não sabe como é o rosto dela, e muito menos suas habilidades. Logo, isso deve ser válido para muitos outros exploradores de Off também. Mas além disso tudo, temos uma explicação definitiva para a coleção de apitos que ela possui. Para Srágio, não adianta aceitar se submeter às condições impostas pelo inimigo. O certo, na sua visão, é arrancar tudo deles sem deixar nada. Então, depois de toda essa conversa, um climão horrível toma conta do grupo inteiro e ninguém dá mais um pio. A memória de Cravali termina com ele explorando o caminho à sua frente. O Mizagurafa, então, volta a ser apenas uma janela com pássaros. Logo depois disso, Riko começa a pensar sobre tudo o que aconteceu até agora e tudo o que ela ouviu. Só que existe uma coisa que não foi falada nas memórias e ela percebeu bem rapidamente. E sim, estamos falando do Magabumi, a escrita da calamidade. O que acontece aqui, galera, é que segundo a própria Riko, ouvir sobre o Magabumi fez com que ela tivesse uma sensação estranha. E para nosso azar, ela não explica o que foi que passou pela cabeça dela. Então, ainda é algo que vamos precisar esperar para saber. Antes que a Riko pudesse chegar a uma conclusão, ou que qualquer outra pessoa tomasse iniciativa para poder falar naquele momento, uma voz contorcida é ecoada entre eles. Então, a pessoa diz que eles parecem estar falando sobre algo bastante interessante. E para nossa felicidade, a pessoa que acabou de dizer aquilo era justamente a Nanashi, que finalmente havia acordado. Porém, sua aparência estava um pouquinho diferente, né? O corpo dela estava bem inchado, ela tinha vários hematomas no rosto e várias ataduras que possivelmente foram colocadas pelo Itaramaru. Porém, o mais estranho de tudo era o próprio Frapan, que não desgrudava da Nanashi. Riko e Reg se aproximam de Nanashi. Inclusive, o próprio Reg diz que a voz dela... Meu Deus, aqui ficou muito bom, velho. A voz dela tá parecendo a de um periquito. Logo, Yataramaru se aproxima e Reg pergunta a ele o que possivelmente estaria acontecendo com ela. E aqui temos uma outra coisa bem interessante. Yataramaru percebe o ar refratando ao redor do corpo da coitada da Nanashi, enquanto seus pelos parecem estar tremendo. Frapan, em uma linguagem própria, parece dizer algo a Yataramaru, e ele apenas pergunta se o pequeno Jusou tem certeza daquilo que ele estava fazendo. Alguma coisa estava acontecendo com a Nanashi, e o Reg tentava desesperadamente entender o que era aquilo. E bem aqui é solta uma bomba de informação que eu tenho certeza que a gente vai ter que voltar mais algumas vezes, porque aqui Yataramaru revela para Riko e para o Reg que Frapan está acelerando a recuperação, e assim como a cicatrização das feridas está sendo acelerada, o inchaço também surgiu rapidamente. Logo, descobrimos que o poder do Frapan como Jusou é literalmente o mais forte e o absurdo da Hail Rex. Esse carinha, basicamente, tem a porra do domínio sobre o espaço e o tempo. Porra, tudo isso? E o bizarro é que ele consegue fazer isso mesmo sem o poder da liberação. É então que, ao saber disso, Riko meio que alerta o pessoal de uma certa informação que ela viu no pós-fácil do catálogo de relíquias, aonde basicamente relíquias de classe especial capazes de mudar as regras fundamentais do mundo, como o tempo e o espaço, por exemplo, podem trazer um risco absurdo ao seu portador. E isso deixa Srágio bem surpresa, por sinal, porque mesmo Frapan sendo um ser vivo, isso também se aplica a ele. A própria Pito Branco percebe que antes essa habilidade era só usada uma vez ou outra, mas agora está sendo algo mais contínuo. Essa coisa da consequência é reforçada quando o Faputa entra na conversa e confirma que caso o pequeno Jusou continue utilizando toda a sua habilidade, um destino bem pior que a morte estará no aguardo dele. E bem, mesmo que quisessem parar, segundo as palavras da própria Nishagura, eles não poderiam, porque Frapan é muito teimoso. Então tudo que eles podem fazer agora é aguardar o pequeno curar a Nanashi. Ah, moleque grudento, você não faça mal a Nanashi não, viu? Senão você tá fudido.
O tempo se passa e agora passamos a acompanhar um grupo formando um acampamento. Reg passa por situações de desconfiança, ainda que eles estejam do lado da Hail Rex. A todo momento ele pensa a respeito dos comentários de Cravali. E galera, bora lá. Aqui o Akihito tá vendo que as coisas já estão pacíficas até demais, há um bom tempo por sinal, e começou a plantar a tão famosa semente da discórdia. Mas, sendo bem sincero, eu não acho que essa altura do campeonato, os laços do submundo e a frota amaldiçoada vão se tornar inimigos, porque além de não terem um conflito entre ambas as facções, eles já demonstraram sinais de lealdade muito evidentes. Então, na minha opinião, pelo menos até agora, não tem motivos para eles simplesmente se tornarem inimigos. E por fim, no final do capítulo, temos uma baita surpresa, porque depois de passarem um tempo observando a Nanashi e tentando alimentá-la, como também observando os sinais de instabilidade do seu corpo, Riko acaba ficando cansada e pega no sono, e assim, mais uma vez, ela é arrastada para o seu próprio mundo mental, conectado com o espírito de Prushka. Lá, as duas se cumprimentam, mas Prushka diz que tem algo importante a dizer para Riko. Infelizmente, não ficamos sabendo do que se trata o assunto dessa conversa, porque o capítulo termina justamente nessa parte. Maldito Akihito Tsukushi, que bicho miserável, cara. E bem, meus aventureiros, eu sinto que por enquanto estamos na calma antes de uma grande tempestade. Afinal, estamos no turbilhão dos confins, então não tem o que fazer. Eu não acredito que essa semente da discórdia vai deixar o grupo da Riko e da Ezreal um contra o outro, mas que esse elemento vai ser utilizado como um gatilho para um evento importante, eu não tenho dúvidas. Mas eu acho que é isso, meus aventureiros. Eu vou ficando por aqui e agradeço se vocês ficaram comigo até aqui também, pessoal. Fiquem bem e até a próxima. Tchau!